Olá, pessoal. Eu sou a Andressa e vou estar falando um pouquinho aqui do seminário da disciplina Interação Homem e Computador. O nosso grupo, ele é composto por eu, Andressa, a Franciele, o Itamar, João Carlos e o Valdomiro. Ficamos com o tema métodos de avaliação de IHC. Bom, é, o que é esse método avaliação IHC? É uma atividade profissional especializada. Ela tem por objetivo julgar a qualidade de interação que um sistema ou um artefato computacional oferece a seus usuários. Bom, os métodos de avaliação existem. Os métodos de avaliação de IHC, eles são classificados em métodos de investigação, de observação e de uso em inspeção. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o método de avaliação através da inspeção. Esse método não envolve a participação de usuários. O avaliador, ele tenta se colocar no lugar do usuário enquanto examina. Uma solução de IHC permite identificar problemas que os usuários podem vir a ter quando interagirem com o sistema e quais formas de apoio o sistema oferece para ajudá-los a contornar esses problemas. Alguns métodos de inspeção IHC são a avaliação heurística, percurso cognitivo e método de inspeção semiótica. Vou apresentar aqui mais à frente uma tabelinha composta sobre a avaliação heurística e o percurso cognitivo. Bom, esse método de inspeção, ele permite que o avaliador examine uma solução de IHC para tentar antever as possíveis consequências de certas decisões de design sobre as experiências de uso. Esses métodos, eles geralmente não envolvem diretamente usuários e, portanto, tratam de experiências de uso potenciais e não reais. Aqui temos a tabela das atividades realizadas na avaliação heurística. Todos os métodos, eles em IHC, eles possuem as seguintes atividades, que é a preparação, coleta de dados, interpretação, consolidação e relato dos resultados. Bom, no método avaliação heurística, a preparação, os avaliadores, eles aprendem sobre a situação atual, usuário, domínio, etc., e seleciona as partes da interface que deve ser avaliada. Na coleta de dados e interpretação, cada avaliador, individualmente, inspeciona a interface para identificar violações das heurísticas, lista os problemas encontrados pela inspeção, indicando local, gravidade, justificativa, recomendação de solução. Já na atividade consolidação dos resultados e relato dos resultados, os avaliadores eles revisam os problemas encontrados, julgando sua relevância, gravidade, justificativa e recomendações de solução, e geram um relatório consolidado. Essas são as partes, né, realizadas nesse tipo de método. Já nas atividades do percurso cognitivo, a atividade preparação é identificar o perfil de usuário, definir quais tarefas farão parte da avaliação, descrever ações necessárias para realizar cada tarefa e obter uma representação da interface executável ou não. Já na atividade coleta de dados e interpretação, o avaliador ele percorre a interface de acordo com a sequência de ações necessárias
E para cada ação enumerada, ele analisa, né, se o usuário executaria a ação corretamente, respondendo e justificando algumas perguntas, como: o usuário vai tentar atingir o efeito correto? Bom, e ele relata uma história aceitável sobre o sucesso ou falha em realizar cada ação. Na atividade de consolidação dos resultados, o avaliador sintetiza os resultados sobre o que o usuário precisa saber a priori para realizar tarefas, o que o usuário deve aprender enquanto realiza tarefas, sugestões de correções para os problemas encontrados. E relato dos resultados, ele gera um relatório consolidando problemas encontrados e as sugestões. Bom, já o método de observação, ele permite coletar dados sobre situações reais de uso para identificar os problemas que os usuários enfrentam. Alguns métodos dentro dessa observação é o teste de usabilidade e prototipação em papel. Os métodos de observação, eles fornecem dados sobre situações em que usuários realizam suas atividades com ou sem o apoio de sistemas interativos. E assim, através desses registros de dados observados, aí esses métodos eles permitem identificar problemas reais que os usuários enfrentam durante sua experiência de uso do sistema que está sendo avaliado. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o teste de usabilidade. As atividades desenvolvidas nos métodos são as mesmas. Então, é a preparação, coleta de dados, interpretação, consolidação dos resultados e relato dos resultados. Bom, no teste de usabilidade, a preparação é que o avaliador ele define tarefas para os participantes executar, define o perfil dos participantes, prepara o material e observa para observar e registrar e executa o teste piloto. Aí, para sua coleta de dados, ele observa, registra a performance e a opinião dos participantes durante as sessões. E na atividade, a interpretação e consolidação dos dados, o avaliador ele reúne, contabiliza, sumariza os dados coletados dos participantes e, em seu relato dos resultados, ele relata a performance e a opinião dos participantes. Então, para esse teste, ele utiliza dados reais, ou seja, é aplicado, feito uma pesquisa ali, e os fatos são baseados em dados reais. Bom, já a atividade de prototipação em papel, o avaliador ele define também tarefas para os participantes executar, define o perfil, cria protótipos em papel e executa o teste piloto. Aí, para a coleta de dados e sua interpretação, cada usuário executa as tarefas propostas, né? E o avaliador, ele lista esses problemas encontrados e refina os protótipos em papel para resolver esses problemas. E na consolidação dos resultados, ele prioriza a correção dos problemas não resolvidos e sugere correções. E assim, para finalizar, ele relata esses problemas encontrados e as sugestões de correção. Bom, o compromisso do avaliador é ter efetividade, quantidade de problemas sérios identificados, heurísticas e ensaios de interação, abrangência, né? Quantidade de problemas reais, eficiência nos ensaios de interação, produtividade, relação, eficiência, custo, sistematização, repetitividade e reproduzibilidade, facilidade de aplicação, poder de persuasão, ensaios de interação e avaliações heurísticas, poder de obstrução e
Então, é esse que são algumas características de um avaliador, né? Então, aqui a gente tem as referências, né? Sobre que foi utilizado para a construção do nosso trabalho. Então, os métodos de avaliação heurística, eles são importantes para resolver os problemas. E esses problemas, eles geralmente quando o usuário ele está navegando, por exemplo, num site, aí ele quer fazer o login e aí lá no login pede é, usuários, login, usuário, CPF, senha e tal. Aí não tem um botão tipo voltar no início. O usuário ele precisa utilizar o, a opção de voltar do navegador, mas no site não tem o botão de voltar. Então, isso já é um problema a ser resolvido. Então, são aí tem que escolher qual método mais eficaz. Então, a avaliação de IHC desses métodos é importante nesses requisitos de navegação de usuários, por exemplo. Então, pessoal, a gente queria expor um pouquinho sobre o nosso tema e desde já agradecemos a compreensão.